Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Diego e estou passando aqui para te avisar que esse é um trecho da conversa que eu tive com o Felipe, o Leonardo e o Alisson lá no Parenta 37. Se você ainda não viu a troca principal, vale a pena escutar e depois voltar aqui. Ela traz o contexto onde essa troca de hoje se encaixa, mas se você chegou aqui agora também não tem problema, esse episódio se sustenta sozinho. Aqui eu trago duas perguntas que ficaram fora do episódio anterior e que ajudam a aprofundar um pouco mais o que foi dito. Se depois desse recorte você quiser voltar, a conversa completa está disponível, você sabe como achar aí. Então vamos nessa. Qual conselho vocês dariam para pais e mães de meninos pretos? Voltando para o Felipe. Eu vou falar um ponto que eu comentei algumas trocas nossas lá atrás. O mundo hoje está se desenhando para que a gente tenha homens cada vez mais conservadores e meninas cada vez com pensamentos mais progressistas. Isso significa que uma análise, tá? Que nós estamos criando meninas cada vez mais corajosas e talvez meninos mais medrosos, mais receosos, né? Que preferem manter o status quo do que enfrentar essa mudança. E eu diria que devemos criar nossos meninos para serem corajosos. E ser corajoso é saber que um posicionamento, uma postura, uma fala, ela pode te trazer dores de cabeça, pode te trazer insegurança, né? Mas toda a criação de filho, independente se é menina ou menino, toda a criação de uma nova vida, a gente está depositando esperanças de um futuro melhor, né? O Brasil, ele já virou convenção que o Brasil é o país do futuro, mas a gente precisa construir o Brasil do presente. Exatamente. A gente precisa construir o Brasil do presente. E será um presente se a gente conseguir criar homens, meninos negros que se tornem homens cada vez mais corajosos nesse sentido. De, tô vendo uma situação de homofobia, eu vou me posicionar contra essa questão da homofobia, mesmo que esse menino não se veja como uma pessoa homossexual. Tô vendo uma situação de violência doméstica, não é porque o outro cara é um amigo dele, é um homem que não vai falar, não, a gente precisa ensinar esse menino que é errado, que isso não é natural, que isso não é mais aceitável em 2026, então imagina quando esse menino for adulto, em 2050, não vai ser aceitável. Então, criar meninos corajosos para que eles não sigam essa maré de conservadorismo que, por motivos diversos, está afetando mais os meninos do que as meninas, né? Isso passa por questões de valores, de manifestação de fé, isso passa por valores relacionados a questões políticas, passa por uma série de nuances e influências. Mas o que a gente puder fazer para que esses meninos olhem para o futuro de uma maneira mais aberta, mais diversa, eu acho que a sociedade como um todo agradece. Maravilha, obrigado. Leonardo, por favor. Seguindo aquela linha, né? E assim, mas eu acho que para o menino, acho que a gente tem que instruir mais aos homens a fazerem, assim, a fugir um pouco dessa questão de que tem que trabalhar porque tem que ser provedor, sabe? Eu acho que tem que instruir e mostrar que isso tudo pode acontecer, mas ele tem que seguir um caminho que seja leve para ele também, né? Não tem que se submeter a coisas que foram colocadas para gerações anteriores e ele tem que seguir. Não, dá o tempo dele fazer para ele ter uma condição muito melhor lá na frente, sabe? Evitar queimar etapas de fazer o que ele quer, mas ensinar, instruir, claro, né? Mostrar o lugar dele, assim, da posição dele na sociedade, mas evitar que ele seja engolido por essa sociedade aí que não nos querem, né, bem-sucedidos, principalmente intelectualmente.
Porra, excelente. Obrigado de verdade. O Alisson, por favor. Então, o conselho que eu vou deixar para mães e pais pretos, né, de crianças negras, é que não desista e não ache que está tudo perdido, né? Esse sistema sempre vai existir de alguma forma, sempre algum momento do século vai vir alguém e vai querer ressurgir coisas obscuras que há certo estava esquecido, né? Coisas que a gente nem imaginava que acontecia há 60 anos, há 100 anos atrás, acontece hoje em dia. E a gente fica preocupado com nossos filhos, de como vai ser o tratamento deles, de como vai ser o olhar, se alguém vai esconder a bolsa quando vê meu filho na rua, se alguém vai confundir a minha filha com alguém por causa da questão do serviço, né? E perguntar por ela se ela está aqui, se ela é estudante dessa faculdade, se ela é advogada desse escritório, se ela é juíza dessa corte. As pessoas vão fazer isso. E o meu conselho que eu tenho que dar, cara, é tente criar os seus filhos para não caírem matando com ódio no mundo. Porque toda vez que a gente tentou com ódio nos olhos e com muita fúria, muitos dos nossos morreram no meio do caminho. E não estão aqui mais para contar a história. São só escritas e registros, como diz o Racionais, né? Não é conto nem fábula, lenda ou mito, né? Então, o conselho que eu tenho para dar para todos é que a gente possa ter essa plenitude mental para criar nossos filhos, para que eles encarem e saibam que é sim. Vão ter olhares diferentes, vão ter pessoas que vão cochichar, pessoas que vão falar. E no mundo globalizado que a gente vive, que a gente pega em minutos, a gente está em outro país ou conversando com pessoas de outros lugares, vão ter olhares diferentes. Então tem essa semiótica, e eu acho muito legal, assim, cara, porque eu acompanho essa construção desde a escola. Eu fui numa feira que tem aqui em Belo Horizonte, a Feira Hippie, no domingo. Eu gosto muito de ir lá, tem um samba, tem um peixinho frito, um lugar bacana. E eu reconheci uma pessoa que estudou comigo no ensino fundamental para o médio. E ela sofria todo tipo de racismo na sala de aula. Era uma menina preta por causa do cabelo dela crespo. Ela sofreu todo tipo de preconceito, de racismo, inclusive de pessoas pretas na época. E eu vi ela com tranças, cara. Eu fiquei imaginando aquilo, como esse letramento racial chegou nela. Eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, dessa construção toda, mas eu lembro de tudo que ela sofreu e passou na escola. E eu penso hoje na minha filha, com 7 anos, tem o maior orgulho de ter tranças, cara. Tenho o maior orgulho de deixar o cabelo dela black, assim. Acordar de manhã e querer sair com aquele cabelo do jeito que tava, assim. E eu acho muito legal. E eu não precisei de falar com ela sobre isso. Ela foi vendo na escola, a mãe de alguém que levou na escola, foi vendo na rua. Então eu acho que as coisas vão se multiplicando. E o conselho que eu tenho para dar para os pais e para as mães de crianças pretas é essa. Referências. Tente colocar referências próximas dos seus filhos, tente levar em locais onde vão ter referências. Pais, leiam, deem para os seus filhos literatura de mulheres pretas, de homens e mulheres LGBTQIAP+, deem para eles lerem, porque isso é importante, porque eles vão ter, ao longo do tempo, entendimento sobre a dor do outro, sobre o que o outro sente. Então, esse é o conselho que eu tenho para dar aqui. Sejam complacentes e compartilhe com seus filhos. Não guarde só para si, compartilhe com seus filhos também esse caminho. Esses foram os trechos que ficaram de fora da conversa que eu tive com o Felipe, o Leonardo e o Alisson, que eu te convido para ouvir agora.
E se esse recorte te atravessou, te ajudou ou te fez pensar e abrir uma nova camada de escuta, eu quero te convidar para se comprometer com Parentalidade Preta e me ajudar a manter isso tudo aqui funcionando. É um trabalho independente, sem marcas, sem portais e sem patrocínio. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo, garantir novos episódios e sustentar uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Você pode se comprometer de 2 maneiras: pelo apoia.se/parenta ou pelo Pix recorrente. A chave é o pixparenta@gmail.com. Os links da campanha de financiamento coletivo e tudo envolvido nesse episódio tá aqui na descrição, você acha muito fácil. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que tá com as crianças agora, para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se ouve no próximo.